Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Meu nome é Guilherme Milani e comigo dividindo a tela, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá? E aí, Milano, aí, pessoal, belezinha? Essa semana começa, né, a Copa Libertadores, o torneio mais importante interclubes do continente sul-americano, a taça mais desejada pelos times brasileiros. E a gente teve o sorteio, porque a Comebol gosta de um negócio chamado planejamento. Os caras resolveram, tipo, 10 dias antes de começar efetivamente os jogos. Pô, talvez fosse da hora que os times soubessem com quem eles vão jogar, né? Surprise, motherfuckers. Onde eles vão jogar, para que eles possam se programar, né, de acordo, né? Pô, porque é tranquilo você programar uma viagem para, sei lá, Mas né? são inimigos do planejamento, né? Não dá, cara, não dá, tipo, bate você falou, então você vai jogar em Medellín daqui uma semana, te fode aí, pode aí para arranjar um hotel, freta avião, faz as palhaçadas que você tem que fazer aí. Pega 3 avião, 4 busão, um Uber, vai chegar no estádio lá da puta que pariu. É, exatamente, tipo, e não esquece o uniforme não, hein? É, vai se fuder. Enfim, foram sorteados os grupos de Copa Sul-Americana também, foi sorteado os grupos da Libertadores, e a gente vai passar um pouquinho também pelos confrontos da Copa do Brasil, que foi sorteada na quarta-feira, né, e que também já acontecem, acho que a partir da outra semana. Então, vamos falar um pouquinho disso daí. São muitos brasileiros que vão jogar as competições sul-americanas esse ano. Muitos brasileiros. Na Libertadores a gente só teve um que foi eliminado na pré, né? É, Fortaleza. putz. Jogaram a pré-Libertadores Fortaleza e Atlético Mineiro. Fortaleza eliminou o. Fortaleza passou por um time antes. Não estou achando qual. Acho que foi o Boston River. Fortaleza venceu o Deportivo Maldonado O por zero a Maldonado, zero, isso. 0 a 0 na E, ida, 4 a 0 na volta. e aí depois foi eliminado pelo Cerro, Isso. né? Perdeu o primeiro jogo de 1-0 e o segundo jogo de 2-1. O Galo bateu no Carabobo 3-1 no jogo da volta, na segunda fase, e depois na fase seguinte empatou com o Milionários na Colômbia, ganhou do Milionários por 3-1 na volta no Mineirão e não passou o vexame de ser eliminado na pré-Libertadores, como fez o Fortaleza. Dá pra chamar de vexame o Fortaleza, será? Eu acho que não. Por mais que o Fortaleza dos últimos anos criou uma expectativa de um outro patamar assim do time, mas eu não sei se dá pra colocar como um vexame assim. Acho que não. É porque também você tem que pensar, né, que tipo, cai pro Cerro, né? O Cerro é um time que tem casca, né, pô? É um time que É um time histórico e tal. é habituado a jogar esse tipo de competição, né? É, acho justo, sim, nada demais. Então, vamos lá. Grupo A, né? O primeiro grupo tem Flamengo, o Racing da Argentina, o Racing de Avejaneda, o Alcas, que é um estreante da Libertadores do Equador, e o Ñublense, que também é estreante, né? O Ñublense Sim. do Chile. Me parece um grupo tranquilo para o Flamengo. A curiosidade do grupo é que o Alcas ele foi fundado ali em Quito, é de Quito, né? O Alcas, Sim. como time da empresa Shell. A Shell estava ali explorando petróleo na regiãozinha ali perto de Quito. E para não ficar tão mal com os habitantes, né, ali da região, fundou um time que eles chamaram de Alcas, acho que significa guerreiros ou alguma coisa assim. O time Legal. joga de amarelo e vermelho. E no fim das contas o petróleo não tinha muito petróleo ali e o time ficou aí. Tá estreando na Libertadores esse ano. Interessante. Mas esse grupo, eu acho que, no geral, assim, a análise dele é que é óbvio os times que vão passar, né? É, Porque por mais que o Flamengo não se encontre na melhor fase dos últimos anos, assim, o Vitor Pereira, mas ainda é o Flamengo com talentos individuais que, pô, é impossível os caras caírem pro Alcas e pro Nublense estreantes em não Libertadores. pode, pô. É maluco. É constrangedor. E o Racing é um time que vem já numa boa fase sim, né? Dado o patamar ali dele, uma boa fase com o Milito,
faz, acho que tem uns 3, 4 anos que o Milito tá ali, não tá? Não, o treinador agora é o Gago, né? Ah, o Milito saiu? O Milito saiu, o treinador agora é o Gago. O Gago assumiu, acho que depois da eliminação na última coisa. Tô super surpreso. Porque o Milito tava lá faz um bom tempo. E não é o Milito. É o Gabi, né? É o Gabi, é o zagueiro. É o Gabi Milito. É o O Russo Gabi também, Milito né? que tá no Argentinos Juniors, É, inclusive. que também tá na Libertadores. Sim. Mas os dois times, obviamente, ou muito provavelmente vão passar de fase, né? Flamengo e Racing. São os dois favoritos ali. Uma mudança até que eu achei muito legal que os caras finalmente fizeram isso. Estão copiando a Europa, que é o terceiro colocado que vai pro playoff da Sul-Americana. Agora ele vai pegar o segundo colocado dos grupos da Sul-Americana. Então o primeiro Sim. do grupo da Sul-Americana vai para as oitavas, o segundo vai pegar o terceiro da Libertadores. Então o terceiro da Libertadores não vai direto para as oitavas, ele vai para uma preliminar ali, Uma pré. que é. Como é o nome que eles dão isso na Europa? Tem um outro nome. Repescagem, né? Não, é um outro nome, tipo, fase de 16 avos, fase de sei lá o quê. 32 avos. Achei isso. Aí. Que foi a mesma coisa que o Barcelona e o Manchester United se enfrentaram na Europa League esse ano. Foi a mesma situação. Porque o Exatamente. Manchester United tinha passado na Europa League e o Barcelona caiu na Champions League em terceiro no grupo desse ano. Acabaram se enfrentando e o Manchester United passou. Mas só um detalhe assim que eu achei legal, que finalmente eles vão fazer isso. Porque a fase de grupos da Sul-Americana era um negócio bizarro. A última rodada não servia pra nada. Era um negócio Acho que dependendo do grupo, até as últimas duas, né? Aí o pessoal primeiro passava, não fazia sentido. Não fazia muito sentido. Acho que demorou para eles adotarem esse formato assim, na Sul-Americana, né? E quando eles adotaram esse formato, demorou para eles pensarem nesse tipo de situação, né? Tipo de, pô, agora que a gente tem tipo um terceiro moscando aqui, acho que a gente pode jogar, né? Para dar uma levantada no nível da Sula. Fui dar uma olhada aqui nos últimos técnicos do Racing, Bringel. O time teve o Kudê em 18, depois em 20 foi o Becacete, saiu o Becacete para entrar o Pizzi em 21, que saiu para entrar o Gago. O Gago tá aí, então, já há uns 2 anos no comando do Racing. Trabalho muito promissor do ex-volante do Real Madrid. Era bom de bola o Gago, mas passou mais tempo no departamento médico do que jogando em campo. Mas ele fez umas amizades legais, né? Jogou nos É, gaúchos ali e tal. tipo, jogou no Real Madrid, jogou no Boca, pô. Não dá pra falar que a carreira do cara foi ruim, né? Não, tá ótimo. O cara tá sucesso ali, velho. Tá voando. O grupo B da Libertadores, Nacional, Internacional, Metropolitanos da Venezuela, outro estreante na Libertadores, e o Independiente de Medellín, o famoso DIM, que é famoso por ser o ex-time do Germancano. É um grupo, assim, o Inter é plenamente favorito, né? O Inter não tá numa fase muito da hora. É um time do Mano Menezes, então, assim, é um time que vai engasopando durante a temporada, né? Sim. Tem hora que tropeça até demais, aí pega um embalo, consegue alguns jogos, assim, mais consistentes, mas eu não vejo o Inter tendo tantos problemas assim, ou não deveria ter tantos problemas para passar por um grupo desse, né? Eu também acho que não, porque apesar de ter o Nacional como cabeça de chave desse grupo, os times uruguaios não vêm numa boa fase em Libertadores faz alguns anos, né? Eu acho que desde do Peñarol, lá que pegou o Santos, eu não lembro de outro É, uruguaio que foi longe assim na Libertadores. Então, mas é um time tradicional, tipo, um cancha ali e tal, e como você falou, o Inter não vem nas melhores das fases dele, assim, tipo, os caras foram vice-campeões do ano passado no Brasileiro, mas não quer dizer muita coisa. Eu não né? confio muito no Mano, né? Sei lá. Eu também não, Eu não boto minha mão no fogo aí, não. eu também não boto Pô, fé, os caras não. no Gaúcho não chegaram na final, é constrangedor, velho. Aliás, papelão, né? Um papelão ali dos caras quererem, tipo, Aquela treta lá, velho. aquela treta. É um negócio muito vergonhoso, né, cara? Eu não vou nem falar do cara que entrou em campo com a criança no colo, eu vou falar do jogador do Internacional.
que foi lá bater no cara do Caxias porque ele tava comemorando que ganhou um jogo nos pênaltis, falou assim, cidadão, você tá de brincadeira, né, velho? Não, esse cara não pode sair de casa, mano. Tá proibido comemorar, então, a vitória. Não existe, cara, não Ele pode ser existe. feliz, só ele pode ser feliz. Só Ele tem ele pode razão. ser feliz. Mas acho o Inter o favorito. O Inter trouxe. Eu acho assim, o Inter fez umas contratações interessantes para essa temporada, né? Como, por exemplo, a chegada do Luiz Adriano. Eu fico curioso assim para ver o que vai acontecer. O Wanderson, que fez uma boa temporada no passado, ficou, né, de forma definitiva. No meio do ano vai chegar o Aranguiz, livre, né? Sem o Voltando contrato do dele Bayern. acaba. Voltando do Bayer Leverkusen. Acho que assim, a base do ano passado é boa, né? É um time que tem bastante coisa para você construir. Mas o Alan Patrick fez um bom final de 22 e tal. Já não se esperava muito, né? Chega até a ser meio que uma surpresa. Mas assim, o Inter acho que vai depender dessa consistência que vai precisar achar com o Mano Menezes, né? Aí já é outra história. Porque a impressão que eu tenho, às vezes, com esse time é que, assim, cara, é muito impressionante como qualquer coisinha pode derrubar um treinador no Inter. Tipo, não tem, tipo, um costa larga para segurar um treinador um tempinho a mais quando precisa, né? Os caras ali são super instáveis há anos. O que é muito esquisito. Nem ídolo não consegue chegar lá e aguentar, tipo, um ano inteiro. Não aguenta. Qualquer coisa já estoura e já vira uma zona. E é diferente até do Grêmio, que apesar do Grêmio ter bastante conquista nessa última década, mas a forma que o Grêmio foi gerido nesse período, pô, é totalmente o oposto do Inter. O Inter foi uma zona a década inteira, queimaram todos os ídolos. Pô, os caras foram e voltaram com o D'Alessandro umas 3 vezes. Parece que ele ia Nossa. aposentar e voltar, vai aposentar, vai foi parar no River, foi parar não sei aonde, aí Jogou voltou, no Nacional, inclusive. jogou Nacional, mano. Os caras nem sabem o que estão fazendo até hoje. E todo ano tem alguma treta fora de campo. Com o torcedor, com uma coisa quebrando, sempre tem. Eles vivem um caos, é bizarro. Mas falando desse grupo, o Metropolitanos, né, é um time que foi fundado em 2011, é um time bem recente. É, eu acho que é interessante para ver a forma como eles vão lidar com isso. O Independente de Medellín é um time que vira e mexe aparece nas competições sul-americanas. É um time mais tradicional assim, mas sem grandes destaques assim. Pelo menos eu não conheço muito de cabeça, É, mas é esperado que Nacional e Inter passem com certa tranquilidade desse grupo. não tem assim, nossa, né? Tipo, você não olha assim pro elenco do Independiente Medellín e fala: caramba, esse cara aqui é bom, né? Tem alguns jogadores aqui que você reconhece o nome, mas nada demais, né? Nada assim de muita coisa. Grupo C tem Palmeiras, Barcelona de Guayaquil, Bolívar, da Bolívia, e Cerro Porteño, do Paraguai. Nos últimos anos, o Palmeiras tinha caído até em grupos que eram relativamente fáceis, né? Pô, no passado pegou o Independente Petroleiro, fez um É, Tátira, fez aí um furdunço. Embora eu não ache assim que o Palmeiras pode dizer que um grupo de Libertadores vai ter jogos em que ele não pode controlar. É, eu acho que sem dúvida esse grupo vai ser assim, pelo menos no caminho vai encontrar estádio cheio, né? Tipo, a atmosfera de Libertadores mesmo, né? Tipo, o Bolívar é regular, o Barcelona tem um estádio gigantesco e bateu em duas finais duas semifinais, aliás, de Libertadores nos últimos 5 anos. E o Cerro Porteño também tem uma torcida muito grande, muito apaixonada. A gente tá falando, né, do Cerro agora há pouco. É um time muito tradicional em Libertadores. Tendo isso em vista, acho que o Palmeiras não deve ter dificuldade, né? eu também acho que não. Apesar de que, tipo, é um bom grupo. Eu acho que não dá pra É, menosprezar e falar que é um grupo ruim. É que o nível que o Palmeiras atingiu nos últimos 4, 5 anos ali coloca ele muito acima de vários times da América do Sul. Então acaba sendo um pouco injusto. Mas é muito mais por mérito do Palmeiras do que pela falta de qualidade do resto do grupo ali. Eu acho que se fosse um outro time, um nível um pouco abaixo, aí seria um baita grupo. é, Aí seria aberto pra todo mundo.
Porque que nem Então o você Inter falou, passaria um cortado meio violento aqui. exatamente. Que nem você falou, o Barcelona de Guayaquil foi, tirando qualquer brasileiro ou argentino, foi o melhor time da América do Sul na Libertadores dos últimos, sei lá, 10 anos. Que foi para 2 semifinais de Libertadores, deu um certo trabalho, então é um bom time. Eu não sei se é o mesmo time desses últimos anos assim que foi bem, porque se não me engano eles perderam o técnico e depois ele voltou, né? Foi o cara que É tava no o, Santos. é o Fabian É, Bustos, o treinador. então eu acho que não mantém o mesmo nível, mas ainda assim é um bom time. O Cerro, que nem você falou, passou pelo Fortaleza na pré-Libertadores. É um time tradicional. Tem o goleiro procurado pela polícia, então é perigoso. Nem sei se ele vai jogar no Brasil, vai que dá merda, né? Ah, não, ele veio. Ano passado ele veio. Ano passado o Cerro jogou contra o Palmeiras, né? E ele veio. Mas ele deve ficar de boa, né? Não deve querer sair Dadá não. não vai fazer muita graça, não. Não vai querer aparecer muito, não. Mas o Cerro é um time tradicional. E o Bolívar, acho que muito provavelmente é o time mais tradicional ou mais popular da Bolívia. Acho que é entre eles e o The Strongest, né? Eu não sei em questão de número assim, mas pô, tá É sempre um, ali. é, é um dos dois, né? Então é um bom grupo. Acho que se não fosse o Palmeiras ali, obviamente o Palmeiras está muito acima, ele vai passar em primeiro, sem sombra de dúvidas. Só que eu não acho que ele vai atropelar todo mundo assim, tipo, ele vai É. meter goleado igual nos últimos anos que nem você falou, que tinha um desnível muito grande, que ele conseguia, sei lá, meter 5 na galera. Nesse eu acho que dificilmente vai conseguir. Lógico que pode conseguir porque o nível é muito bom. Mas eu acho que ele vai passar em primeiro e não sei, eu tô sentindo que o Cerro vai passar em segundo, hein? Eu acho que a briga pra mim é aqui entre Cerro e Barcelona, né? É, Acho que vai ser o confronto que vai decidir quem passa junto com o Palmeiras. Só para não deixar em branco, o Flamengo estreia no dia 5 contra o Alcas. Acho que é lá no Equador o jogo. O Inter estreia em casa? Não, o Inter estreia contra o Independente de Medellín no dia 4 de abril. O Palmeiras estreia no dia 5 também de abril, que é quarta-feira, contra o Bolívar na Bolívia. É um jogo na altitude, né? O Bolívar tem isso ainda a seu favor. É um fator que a gente tem sempre que levar em conta, né? Então, a estreia do Palmeiras na Bolívia contra o Bolívar, dia 5 de abril. Grupo D, o grupo que deve ter, assim, acho que vai ser dois dos jogos mais divertidos de ver é, nessa fase de grupos, né? É um grupo que tem River Plate, Fluminense, The Strongest e Sporting Cristal. O River, claro, famosíssimo, né? River Plate, agora sem o Galhardo, depois da era Galhardo, agora no comando do Martim de Michelis. O Fluminense do Fernando Diniz brigando ali para se firmar, né? Como um dos ponteiros do segundo pelotão do futebol brasileiro. O The Strongest, um dos mais tradicionais bolivianos, e o Sporting Cristal do técnico Thiago Nunes, o brasileiríssimo Thiago Nunes, ex-Corinthians, torcida do Corinthians morre de saudade. Também. Eu acho que esses Fluminense e River, no Maracanã e no novo Monumental, que tá muito bonito, aliás, o novo tá demais. Monumental, vão ser jogos assim, papo de ser dos mais divertidos dessa primeira fase da Libertadores. Sim, eu acho que vai ser loucura. Vai ser aquele jogo aberto, porque o Diniz, O obviamente, é um Diniz cara é o que Diniz, adora né? loucura. Eu quero ver muito se o Marcelo vai jogar esses jogos, que ia atrair um Espero que peso sim. gigante. Ia ser muito louco ver ele jogando, sei lá, na Argentina, ia ser muito top. Mas que nem você falou, acho que vai ser dois dos jogos mais divertidos dessa fase de grupos. Porque são duas equipes que são muito fortes. O Fluminense vem numa crescente boa já, com o Diniz eu acho que está estabelecendo bem o trabalho. O Cano tá jogando muito bem, Tá o Marcelo desandando chegando fazer gol. agora. O Ganso, eu acho que deu uma caída, mas ainda assim é um bom jogador assim, para a América do Sul. E o River, apesar de não ter mais o Gajardo, ainda assim é o River. É um time com bastante casca. É, O elenco é bom, né? Assim, o não elenco dá. ainda é bom, O elenco ainda é bom. Por mais que todo ano perdia uma outra peça para a Europa, ainda assim
é um bom time. O Demichelis, a gente tava falando em off, né? O Demichelis assumiu o River depois da saída do Gallardo. Vamos ver como ele vai ter o controle do time ali, mas eu acho que tem tudo pro River passar em primeiro. Eu acho que ele passa em primeiro. E a diferença dos dois ali, comparado com o São e Sporting Cristal, eu também acho que é muito grande. Eu acho, pô, quase impossível um dos dois ficar fora. É. O que pode pesar é um jogo do, sei lá, contra o Strongest na altitude. Pode ser. Né? Acho que principalmente para o Fluminense. O Fluminense caiu na pré ano passado, né? Na pré-Libertadores ano passado, se não estou enganado. O River tá mais acostumado com esse tipo de jogo, né? E o River tem um pouquinho mais de cancha. Né? Vamos ver aí. Fico curioso para ver como é que vai se portar o Fluminense. Mas assim, bola o Fluminense vem jogando esse ano. Foi um dos times que vem apresentando um bom futebol dentro do parâmetro possível, que é o campeonato estadual no ano de 2023. Fluminense estreia contra o Strongest no dia 4 de abril. O jogo é na Bolívia também. É isso. Grupo E. Independiente Del Valle do Equador, Corinthians do Brasil, Argentinos Júniors da Argentina e Liverpool do Uruguai. O Liverpool estreia em fase de grupos, né? Da Taça Libertadores. Jogou a Libertadores de 2011, né? Que eu tinha falado. Pra Libertadores 11. 2011, Contra o Grêmio na pré, foi eliminado pelo Grêmio na pré, era a única aparição deles até agora. E agora cai num grupo com Del Valle, Corinthians e Argentinos Júniors. É um grupo complicado, eu acho, né? O Argentinos, que é treinado pelo Gabriel Milito, é um treinador que não tem medo de. Não tem medo assim. Não entende, não tem muito apreço pelo conceito de diferença técnica entre os times. Ele não tem medo de atacar, é o não tem tiquismo medo, argentino. não tem medo de expor o seu time contra adversários considerados mais fortes. Então dá para esperar alguns jogos abertos envolvendo argentinos júniors. O Del Valle é o atual campeão sul-americano, da Sul-Americana, né? Atual campeão da Recopa Sul-Americana também. Né? E aí a gente tem o Corinthians, que é um time que está na mão do Fernando Lázaro. Apresentou algumas coisas interessantes, acho que esse ano o Corinthians já, mas é um time que para mim é muito dependente do Renato Augusto e isso não é saudável. Do Yuri Alberto também. E do Yuri Alberto também. É que o Yuri Alberto, assim, é melhor você depender do Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto pelo menos é novo, né? O É, Renato Augusto tem 35 já, e aí já é mais é problemático injusto para o depender. Corinthians. É injusto, né? Tava na hora de carregar o cara já e não pedir para ele carregar, né? Mas é isso, eu acho, não sei, eu acho que esse é o grupo mais equilibrado, assim. Não sei se dá pra chamar de grupo De da acordo. morte, porque o grupo G também é um grupo meio chatinho, mas eu acho, pô, é perigoso pro Corinthians também esse grupo. Porque, que nem você falou, o Del Valle foi o campeão da Sul-Americana do ano passado, é um bom time, tem o Sornosa, ex-Corinthians, que talvez está na sua melhor fase ali. Tem o Marcelo Moreno também. Chegou o Então, Marcelo Moreno, é verdade, cara. tem muita gente já com experiência nesse time do Del Valle. Então, é um time um pouco complicado pro Corinthians. O Argentinos Júnior, que você falou, é um time que joga pra frente com o Milito. Acho que o Centurion tá lá, não tá? No Ou Argentinos, não, acho que ele aposentou. Eu acho que deixa eu não. ver aqui. Eu acho que ele se aposentou. Mas enfim, é um time que joga pra frente. Ele foi, se não me engano, o terceiro colocado do Argentino do ano passado. Deixa eu confirmar aqui. Ficou em terceiro no Argentino do ano passado. Então é um bom time também. O Corinthians, apesar de ter um bom elenco a nível Brasil, mas é que nem você falou, é super dependente do Renato Augusto e o time oscila demais. A defesa do Corinthians eu não confio de forma alguma. Não, não dá. Não tem como. Não Tomar na pode. veiarada lá é complicado. Então, eu não sei. Eu acho que é perigoso pro Corinthians se ele não levar muito a sério, capaz de ficar fora.
mas eu ainda acho que ele passa em segundo. E o Del Valle deve passar em primeiro. E o Liverpool é um É, time de jovens, né? É um time que produz bastante jogador para nível uruguaio. Tem, não vai jogar no seu estádio, né? Porque é um estádio pequeno. Cabe só 10 mil pessoas, então os isso. times deles vão ter que jogar no Nacional. No Nacional, No centenário. no Centenário. A gente falou a mesma coisa antes. No Centenário. Porque não pode pelas regras da Conmebol. Mas é um time que provavelmente vai empatar com o outro e vai roubar uns pontos, mas eu acho que o Argentinos Júnior é o que o Corinthians tem que ficar com medo. É, a briga do Liverpool é para tentar chegar ali na zona da Sula, né? É, tentar roubar a vaga de um Na dos times. vaguinha da Sula. O curioso desse time do Argentinos Júniors é que o filho do Fernando Redondo tá jogando, né? Ele subiu Ah, é? definitivamente para o profissional, acho que essa temporada, ou temporada passada, e tá aí com o principal volante, o camisa 5 do Argentinos. Acho que tô de acordo, é um time para se ficar de olho. Acho que é quem vai complicar a vida do Corinthians na busca de uma classificação. Acho que o Del Valle é o principal favorito a passar em primeiro pelo grupo. Passando pelo grupo F agora, Boca Juniors, Colo-Colo, Monagas da Venezuela e Deportivo Pereira da Colômbia. O Deportivo Pereira que foi campeão colombiano, né? Tipo, campeão do Clausura colombiano no último ano. Está estreando em Libertadores e já caiu aí num grupo com muita tradição, né? Com Boca Juniors e Colo-Colo. São dois times com rica história na Taça Libertadores, apesar da fase complicada do Boca, né? O Boca tá. Tá mal também. Tá o Colo-Colo, Financeiramente né? tá mal pra caramba. Financeiramente, quem não é da elite do futebol brasileiro aqui, amigo, tá meio ferrado. Mas no caso do Boca, o Boca demitiu o Ibarra, né? Ele demitiu o técnico faz pouco tempo, semana passada. Uhum. Tá em busca de um novo treinador. As notícias que saíram sexta-feira é que o cargo teria sido oferecido para o Filipão. E a mística Filipão e Boca na Libertadores já é o suficiente para dar medo para muita gente. Mas não sei, acho que os favoritos desse grupo são bem claros, né? Boca e Colo-Colo são dois times muito, muito dominantes dentro dos seus países e que não. Acho que vão conseguir exportar isso, né, para o futebol sul-americano dessa temporada. É. O Boca e o Colo-Colo, apesar de ter toda essa tradição, esse péssimo momento deles financeiramente, acho que o Colo-Colo chegou quase que falir uns anos atrás aí. Sim, É muito difícil, pô, apesar de vão passar de fase os dois, pode ser, mas pode ser que não também. O Boca eu acho é, muito mais provável porque ele foi campeão argentino no ano passado. Então um time melhor. Tem um desnível ali com relação aos outros do grupo. Mas o grupo é muito fraco. O grupo é fraquíssimo. Putz, o Monagas, o Deportivo Pereira, putz, o nível é bem, bem fraco desse grupo. Então putz, Boca e Colo-Colo devem passar. Não consigo ver outra possibilidade aí. o camisa 10 do Colo-Colo é Marco Rojas, Marco Rodrigo Rojas, que é um cidadão filho de chilenos, é isso, né? Do Monagas? Não, do Colo-Colo. Ah, do Colo-Colo. Ele é um cidadão neozelandês. Atua desde 2011 pela seleção da Nova Zelândia. Fica aí a informação. Uma loucura, né? O que tá fazendo aqui? Colou, desceu aqui no Colo-Colo agora em 2022. Fez um tourzaço aqui pelo futebol da Oceania. Passou pelo Stuttgart, pelo Greuther, Stuttgart 2, futebol da Holanda, Dinamarca. Se divertiu aqui o nosso amigo Marco Rojas, vai ser o 10 do Colo-Colo nessa Copa Libertadores. Do Monagas e do Deportivo Pereira, né, cara, acho que não tem nada para falar dos caras, né? Tipo, do Monagas, que foi o campeão colombiano, pode ter alguma coisa de para oferecer, mas o Monagas não me parece um time que vai apresentar muita dificuldade no,
no grupo. Só para não falar, não deixar em branco também, o Corinthians estreia na Libertadores no dia 4 de abril contra o Argentinos Júniors, acho. É isso. Não, contra o Perdão. O Corinthians estreia contra o Liverpool. O Liverpool no dia 6, no Estádio Centenário. Grupo G, penúltimo grupo da Libertadores. 2 brasileiros, Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro que veio da repescagem, fazem o grupo com Libertad do Paraguai e Alianza Lima do Peru. O Alianza Lima tem duas coisas curiosas. Existe uma espécie de zica que a galera acredita no futebol sul-americano, que quem cai no grupo do Alianza Lima não é campeão, não consegue ser campeão. Não sei se isso nunca aconteceu ou se faz muito tempo que isso acontece, do time cair no grupo do Alianza e ser campeão. Fato é que o Alianza Lima, e aí entra outra curiosidade, não ganha um jogo de Libertadores há mais de 10 anos. Né? O Alianza Lima está batendo ponto na Libertadores em quase todos esses anos e simplesmente não ganha. Tem um número aí, acho que está chegando, sei lá, a quase 30 jogos sem vencer nenhum, mais de 20 derrotas e uns perdidos empates. É bizarro, cara. Que O Alianza Lima desgraça, mano. é bizarríssimo as campanhas do Alianza Lima na Taça Libertadores. Tendo dito isso, acho que o Libertar é um time que tem chegado, né? A gente citei, acho que da última vez que a gente falou de Libertadores, que me impressionou o fato do Paraguai ter conseguido colocar com consistência mais de um time no mata-mata, né? Além de Brasil e Argentina, o Paraguai tem feito isso. Com o Cerro, com o Olímpia e com o Libertar. O Libertar me parece um time com casca suficiente ali para dar uma incomodada. Tem uma história já com o Atlético Paranaense, caiu no grupo do Atlético Paranaense também ano passado, vendeu muito caro a decisão de quem passaria em primeiro no grupo ano passado. Então espero jogos duros feitos com o Libertad do Paraguai e não tão duros feitos com o gloriosíssimo Alianza Lima. Exatamente. O Atlético Paranaense foi vice-campeão da, da Da Libertadores, última Libertadores, né? da última da Libertadores. E o Atlético Mineiro, que apesar de todo o investimento nos últimos anos, continua a não convencer. Esse ano com o Kudê teve bons jogos, mas ainda não conseguiu convencer, voltar àquela fase do período com o Cuca. O segundo período com o Cuca, né, que foi do ano que foi campeão brasileiro. Porque depois o ano seguinte ele voltou, né, e continuou uma merda. Sim. Mas ainda assim o elenco é muito bom, não tem o que a gente falar assim, é muito forte. Trouxe esse ano o Paulinho e Muito bom jogador. muito bom jogador, e tá trazendo também, eu tinha visto hoje, tava trazendo um outro cara da Europa. Cara, agora eu não vou lembrar, mas ainda assim o elenco é muito forte. Zarat, o Arana, o Hulk, o Vargas, pô, por mais que o Vargas é meio Parece que o ruim, Vargas seja preguiçoso, né? Mas, ele é tipo, bom jogador. ele é bom jogador, né? E acho que até as contratações feitas mais de mercado interno, como, por exemplo, o Patrick e o Igor Gomes, É, são duas contratações muito boas para o time do Galo. eu quero que eles se fodam, mas, mas pra nível nacional, pô, eles contribuem bem. O Igor Gomes é um cara esforçado, é que ele é muito ruim de bola. Tecnicamente, Né? ele chute, mas ele é muito ruim. O problema dele é quando a bola chega muito perto, mas fora isso, E o Patrick, pô, o Patrick é bom, eu gosto do Patrick. eu gosto do Patrick também, gosto muito do Parece Patrick. que ele pesa uns 140 quilos, mas ele é bom jogador e tal. Tecnicamente ele é melhor que o Igor Gomes, pode confiar aí que ele sabe encostar na bola. Mas é isso, é que nem você tava falando, né? O Libertad é um time que pode dar um trabalho ali. O Alianza Lima não dá pra esperar muita coisa. Eu não sei se eu confio tanto assim no Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense eu acho que eles É, conseguem passar de fase, porque é um time chato, sim. é bem consistente. Mas não sei se, putz, dá um medo do Atlético Mineiro, putz.
E se eles ficarem de fora, meu Deus do céu, vai quebrar tudo. Não, Os caras vão aí. matar ele. Cara, o técnico do Atlético Paranaense vai ser o Paulo Turra esse ano. Puta que pariu. Tipo, pô, sei lá, né? Tem o Filipão ali como um gerente de futebol, tudo, né? Vai lidar com as operações. Muita gente diz que já tem muito tempo que quem treina mesmo o time é o Paulo Turra, né? Quem dá os treinos táticos e técnicos dos times do Filipão era o Paulo Turra. Aham. Agora, né? Vamos ver como é que é. Eu acho o Atlético Paranaense um time muito perigoso. É um time que está criando há muitas temporadas uma casca muito importante em competições sul-americanas, bicampeão da Sul-Americana, chegando longe em mata-mata de Libertadores. E não à toa é o atual vice-campeão. Tem um time bom, apesar do Vitor Bueno. O Vitor Roque é o principal destaque. Tem a dupla de uruguaios, né? O Canóbio e o Terans, que eu acho que são ótimos jogadores. Então, assim, cara, eu não vejo com surpresa se o Atlético Paranaense passar em primeiro nesse grupo. Acho que existe essa possibilidade. Se o Atlético beliscar uma vitória em um jogo em cima contra o Galo, que vai ser o fiel da balança, né? Tipo, o confronto direto entre esses dois vai decidir, acho que vai acabar decidindo quem vai passar em primeiro. Não vejo como absurdo o Atlético Paranaense liderando esse grupo, não. É, também não. Atléticos se enfrentam se enfrentam acho que na quarta e na segunda rodada, né? O Atlético Paranaense estreia contra o Alianza Lima fora e o Atlético Mineiro estreia contra o Libertad em casa. Fechando então os grupos da Libertadores, Olímpia, Atlético Nacional, Melgar e Patronato. Que grupaço, hein? Que Desgraça. grupaço. O Patronato caiu para a segunda divisão da Argentina, se não me engano, né? Tinha ganho a Copa É o grupo que tá da morrendo. O grupo que pode Argentina. morrer. É basicamente isso. E classificou para a Libertadores, mas caiu para a segunda divisão argentina. O Melgar é um time que está ali, né? Já tem algumas participações, deu um trabalho, acho que para o Inter e para o Santos. Foram eles que eliminaram o Santos na última Sula, né? Eliminaram o Inter na última Sul-Americana, caíram na semi para o Del Valle. Foi o melhor. É um trabalho interessante até, dentro do futebol peruano. O Atlético Nacional volta a ter mais destaque nas competições da Conmebol, né, principalmente na Libertadores, e o Olímpia, que tá aí. O Olímpia é outro time igual o Cerro Porteño, né, outro time que bate cartão na Libertadores. É um grupo que, assim, é muito aberto, acho que o que menos tem chance aí é o Patronato, mas porque os outros são três times de bastante casca, né, na Libertadores. O Atlético Nacional e o Olímpia ex-campeões, né? O Nacional Sim, 2 vezes campeão e o Olímpia 3 vezes. Então, grupo de peso nesse sentido, mas que não quer dizer nada no campo, né? Eles vão conseguir trazer essa história, eu acho que, pro jogo, porque são times que vêm em momentos ruins, assim, nos últimos anos, não tem tanto destaque. Eu acho que o Olímpia. Putz, eu nem lembro o último ano que o Olímpia foi longe. Porque o Nacional, a última vez, foi aquele ano que foi campeão, né? Que enganou todo mundo. sim. Vendeu todo mundo. Caramba. Aquele ano maluco vendeu Borja, vendeu Guerra, vendeu Deus e o mundo. E ninguém deu certo. É, mas é isso. O grupo deve ser eles dois que vão passar. Mas eu acho que é muito mais por uma questão financeira, assim, que eles conseguem ter de vantagem em relação aos outros dois. Mas não quer dizer que eles são muito superiores tecnicamente, assim. Acho que eles Exa devem passar de fase como um dos piores primeiros, piores segundos ali. Exato. O Olímpia foi finalista em 2013, né? Acho que é a última vez que eu É, lembro assim, de uma coisa. O Olímpia tem a curiosidade de ser o único time na história da Libertadores a ter chegado na final da Libertadores em todas as décadas da competição. Década de 60, 70, 80, 90, 2000 e 2010. O Olímpia tem uma final em cada uma dessas décadas. bizarro. Isso é uma maluquice. É maluquice isso. É. Ficamos aqui Você não vê então. nem os argentinos, nem os brasileiros fazendo isso. Não tem, tipo, oscila muito, né? Oscilaram muito durante o período. Falamos então de Libertadores. Há um pulinho aqui na Sul-Americana agora.
né? A Libertadores, que afinal esse ano vai ser no Maracanã de novo, assim como foi em 2020. Sul-Americana. Mano, a Comebol tem que se fuder, velho. A Comebol é muito preguiçosa, cara. Isso é muito ridículo. Nossa, Colocar os mesmos estádios todo ano é bizarrice. é Para com esse muita negócio preguiça, então. cara. É muita preguiça. Eles vão Foca construir num um negócio estádio agora, massa. né? Tipo, eles É. Lá no fizeram Paraguai, vai a tomar no cu. proposta lá de fazer um estádio Comebol para sediar a Copa em 2030 e. Ah, dona Comebol. Graças a Deus tá sobrando dinheiro em algum lugar. Copa Sul-Americana, a Sul-Americana tem a participação de 6 brasileiros, acho. Né? Acho que é isso, são 6 brasileiros. Seis. Os melhores times não classificados para a Copa Libertadores, que jogou aí a classificação lá para, sei lá, o 14º, 15º lugar do Brasileirão. Grupo A tem LDU, Botafogo, César Vallejo, Universidade César Vallejo do Peru e Magallanes do Chile. Lembrando um fato que você citou, né, Bringel? Eu não sei se você citou. Você citou no começo do programa, né? Que agora tem a repescagem, né? O segundo vai pegar o terceiro O segundo da Sul-Americana pega o terceiro dos grupos da Libertadores. Então, você tem um pouquinho a mais pelo que jogar, né? Então, nesse grupo A, já tem um brasileiro, ele deu o Botafogo, Universidade César Vallejo e Magallanes. O Botafogo meio um carro meio em chamas, assim, né? Tipo, tá andando, ninguém sabe muito bem como, né? Ele deu um time forte, mas o Botafogo com problemas não se classificou para a fase final do Carioca. Isso é problema. O Luiz Castro precisa de jogador, porque entre DM e jogador ruim o Botafogo tem um monte. Então tem os problemas do Textor, que ele não tá querendo pagar as dívidas que foram feitas pelo Botafogo, né? As dívidas antigas que teoricamente ninguém sabia, a legislação da SAF não é clara se ficariam em cargo da SAF ou da associação, mas A forma como eles fizeram toda essa regulamentação foi nas coxas, né? foi uma merda, né? Eles fuderam os caras que compraram a SAF. Então, quando o Textor descobriu tudo isso, ele falou, mano, vai tomar no cu, que porra é essa, mano? Ele vai ter que, mano, bancar um negócio que ele não tem nada a ver. Aí ele ficou puto, e com razão. Então, até os caras regulamentarem isso certinho, porra, velho. Vai ser. Assim, tipo. Eu não acho, tipo, um pequeno parênteses, não acho errado que você fale, ó, vai ter que pagar a dívida. Só que você tem que deixar isso claro pro cara Sim, investir sabendo que ele vai ter que fazer isso. sim. Porque você muda, né? Tipo, vai mudar a tua perspectiva de acordo com isso. Porque, sendo bem honesto, a SAF do o Botafogo vai demorar um tempo ainda para render dinheiro, É igual o né? Vasco. O Vasco acho que ainda rende antes, porque o Vasco tem mais torcida que o Botafogo. E eu acho que ele revela melhor também. Revela melhor tudo. Então, tipo, o Vasco acho que tem um potencial, tipo, de público um pouquinho maior que o do Botafogo. É. Então, vamos ver. Mas aí acho que o Botafogo tem, sim. Apesar de tudo, o elenco do Botafogo ainda é razoavelmente qualificado, mostrou bastante coisa interessante no Brasileiro do ano passado. Acho que dá para pensar num Botafogo pelo menos beliscando essa segunda vaguinha, né? Não tem que ficar falando desses grupos de Libertadores. O grupo da Sul a gente vai só dar uma passada meio por cima mesmo, tá? Até porque a gente pega aqui o grupo B, tem Emelec, Guarani do Paraguai, Danúbio e Huracan da Argentina. O Emelec fez campanhas boas na Libertadores, mas assim como o Guarani, não sei, mas não tem muito aprofundado, né? O Huracan foi finalista da Sul-Americana um tempo atrás. Grupo C tem Estudiantes de La Plata, Red Bull Bragantino, Oriente Petroleiro e Taquari. O Bragantino perdeu o Arthur agora, né? Foi vendido para o Palmeiras. Trouxe para sua reposição Eduardo Sacha. O que não acho que seja assim, tipo, uma contratação tão ruim. Ele não é, obviamente, do nível do Arthur. Ele nem faz a mesma coisa que o Arthur, mas ele é um cara bom. Até, né? Não faz mal ter um cara desse no elenco, mas né, bizarro. O principal ponto aqui para o Bragantino, Brinjal, e eu acho que você vai concordar comigo, é que para ter alguma visão de futuro,
positivo no time, o time precisa achar um goleiro. Urgente. E assim, é meio urgente, assim, é tipo o São Paulo precisava uns tempos atrás, cara, porque o Cleiton é bizarríssimo, cara. O Os caras. Cleiton, O trabalho do Bragantino é bom, mas o goleiro, cara, o goleiro, não... é tipo, bizarro, né? é impressionante porque a gente, nenhum goleiro, acho que na história do futebol brasileiro, ficou tanto tempo num time, assim, tipo, tanto tempo, né? Ele tá aí faz, sei lá o quê, 3 anos que ele é titular do É, Bragantino. Mas, tipo, ele não é questionado, tá ligado? O técnico do Bragantino não bota outro goleiro lá, tipo, pra dar uma pressão, tá ligado? E ele faz. ele tem o nudes de alguém da diretoria lá, velho, sei Cara, lá. ele faz merda jogo sim, jogo não. Não é possível, cara. É muito impressionante. Essa última dele no Paulista é bizarra. Ah, não, pô, aquela última ali é inaceitável, pô. O cara é inaceitável. Aquilo lá é muito bom, velho. Vai tomar no E cu. esse grupo do Braga aqui, né, tem o Estudiantes de La Plata que chegou nas quartas de final da última Libertadores, ficou muito perto ali da classificação contra o Atlético Paranaense, tem uma base interessante do ano anterior. São, de novo, né, dois times ali bem destacados que devem passar de fase na Sula. Grupo D, São Paulo, Tolima, Tigre da Argentina e Academia Puerto Cabello da Venezuela. O destaque aqui é o jogo do São Paulo contra o Tigre, né? Exato. Vamos ver se esse jogo vai acabar. Mas, pô, o São Paulo tem que passar nesse grupo, porra, velho. Com certeza, não tem como. Sul-Americana é aquele negócio, velho. Se você não passar, mano, fudeu, velho. Você é um merda. O negócio do São Paulo aqui é que tem que ter pelo menos 5 vitórias, né? Tipo, É. acho que a régua do torcedor vai ser essa, tipo, o que vai poder perder ponto é com o Tolima lá. Mas é a cara do São Paulo empatar com esse Porto Cabelo. Eu nem sei qual é o primeiro jogo. É contra quem? Deixa eu ver aqui que eu Porque São Paulo, vou. primeiro jogo contra o Tigre. Lá. O segundo é contra esse Porto Cabelo. No Mas é no Morumbi. Morumbi. Saudades, é o meu cachorro. Mas ignora ele. Manda um salve pra ele. E vai ter pancadaria, né? Já tá sendo. Suave. As torcidas de São Paulo e Tigre já estão marcando a pancadaria. Então, se você planeja ir em algum desses jogos, fique esperto. Então, São Paulo e Tolima aqui de principais candidatos. Grupo E: Santos, News Old Boys, Blooming e Audax Italiano. A gente fala, né, tipo, que a fase de grupos da Sul é meio obrigação, mas o Santos é meio puxado, né? A situação do Santos é meio O complicada, né? Santos sempre dá azar. Sempre. E quando tem a sorte, ele se complica. Ele dá um jeito de se complicar. É igual no ano passado, que foi o peruano lá que você citou agora há pouco. O O, Melgar, o né? Melgar. Pô, velho, vai se fuder, velho. Era pro É, Santos não, passar. O Melgar eliminou o Inter, o Santos foi eliminado pelo Tátira. É É verdade, pior verdade. ainda. É pior ainda. É pior do que isso. Verdade. Mas mesmo assim, pegou o Newell's, que é um bom time. É um bom time. Mas, pô, esse Blooming, velho, vai se fuder Blooming muito. e Audax Italiano ali assim, cara, é difícil a gente falar esse tipo de coisa assim, porque. Mas, pô, pela tradição do Santos, cara, é dever de, pelo menos em casa, você fazer esse tipo de resultado. Dá um oi pra câmera aí. Ele não tá muito afim hoje de interagir com a câmera. Deita aí, vai. Come esse negócio. Agora a gente passa para o grupo F, que é o grupo da morte da Sul-Americana. E é um grupaço: Penharol, Defensa e Justiça, América Mineiro e Milionários. Aí sim. Esse é um grupo bom. O Penharol é um time muito, muito interessante. Vem se reestruturando, apostando mais em jogadores jovens nos últimos anos. O Defensa e Justiça tem uma estrutura muito forte dentro do futebol argentino, de pegar jogadores de nível médio mesmo e conseguir transformar. Pô, você viu que os caras venceram a Sul-Americana, né? Com o Sim, Crespo. sim, foram campeões da Sul-Americana de 19, de 20, aliás, desculpa.
que ganharam a Recopa Sul-Americana em cima do Palmeiras. É um trabalho assim, de patamar parecido com o que o América Mineiro faz no Brasil. O América é um time se tornou um time muito regular na primeira divisão brasileira e tá aí brigando na Sul-Americana. E o Milionários deu canseira no Atlético Mineiro lá nas eliminatórias na pré-Libertadores. Então, assim, são 4 jogos, são 4 times que para mim tem basicamente a mesma possibilidade de passar de fase, com o adendo que o jogo em Milionários, em Bogotá, na Colômbia, tem a questão da altitude. Então, é uma vantagenzinha não muito grande, mas uma vantagenzinha a mais para o Milho. Grupo G, Santa Fé da Colômbia, Universitário do Peru, Goiás do Brasil e Ginásio Esgrima da Argentina. É até difícil, né, cara? Porque o Santa Fé divide o estádio com o Milionários, eu acho que é eles, é o Campinho de Bogotá, então você já pode apostar que Bogotá tem altitude, já é um diferencial. O Goiás eu acho mais forte do que o Ginásio Esgrima, com certeza. O Universitário estava jogando Libertadores uns tempos atrás, mas Santa Fé deve passar. eu acho que Santa Fé ia a briga ali entre Goiás e Universitário. E no último grupo, São Lourenço, Palestino do Chile, Estudiantes de Mérida da Venezuela e o Fortaleza, o Leão do Pici, que acho que é o favorito desse grupo, né? O São Lourenço tem camisa, tudo, mas é um time que não é o time campeão da Libertadores de 2015 mais, faz um tempinho, inclusive. O Palestino também não me parece um time que vai apresentar muita resistência. Acho que o Fortaleza deve conseguir passar tranquilo por esse grupo. Acho que a briga deve ser entre São Lourenço e Fortaleza. Que nem a gente falou, apesar de eles terem caído da preliminar ali, é um bom time ainda. Sim. Então, e o São Lourenço também, não sei como tá a última fase deles, dos últimos anos, que eles se classificaram para a Sul-Americana como sexto da tabela geral. É a zona da Argentina, então ficou em sexto na zona argentina, que é basicamente o pior dos classificados para as competições sul-americanas, é o São Lourenço. Então, acho que diz um pouco do nível também do São Lourenço. Do São Então, acho que Lourenço. é muito acessível pro Fortaleza passar de grupo. Exatamente. Tem palpite aí para ou é cedo ainda palpite para as competições da Comebol, Brinjal? Eu acho que é um pouco cedo pra Sul-Americana, porque a Sul-Americana é super aleatório, né? E também caem os times da Libertadores, É né? verdade, tem essa Tem também, isso. que depois quando eles entrarem aí complica um pouco mais, dá uma equilibrada no nível, né? Mas em relação à Sim. Libertadores também é muito aberta, porque apesar dos brasileiros terem essa vantagem financeira e técnica, eu não sei, assim, tirando o Palmeiras que eu confio bem, eu não confio super no Corinthians, no Inter, no Flamengo também não. E sempre tem uma surpresa ou outra, né? Então pode ser que, sei lá, igual o Atlético Paranaense eliminou o Palmeiras ano passado. Pode acontecer outra Pode vez. acontecer, pode acontecer. O chaveamento. É, pode acontecer. E não é que o Palmeiras era pior, ele era melhor, só que no duelo ele perdeu. Só que a circunstância do jogo não Não virou, favoreceu, né? E não acontece também. favoreceu. Mas pode acontecer com outro time também. É muito aberto. Acho que tem que esperar pelo menos as oitavas pra gente ver pelo menos o chaveamento ali, como vai ser as coisas. Mas por enquanto eu acho que é isso. Final da Sul-Americana, então, no dia 28 de outubro, no estádio Centenário. Então, aqui a fonte que estou usando diz que vai ser em Montevidéu. Porém, não foi anunciado ainda o estádio. Porque, assim, deve ser lá, né? A não ser que eles resolvam meter, sei lá, no estádio do Penharol, que também é mais novo, né? O campeão do El Sigo. Será? Hum, Não decidiram ainda os também, né? caras não decidiram, né? Vai decidir na hora ali. Avisar 3 dias antes, viu? Nós vamos meter um jogo aí no teu estádio, amigo. Te prepara aí. A final da Libertadores acontece dia 11 de novembro no estádio do Maracanã.
Dá tempo de falar de Copa do Brasil ainda, Bringel? Estamos quase chegando em 1 hora, né? Dá? Só passar então pelo sorteio da terceira fase da Copa do Brasil também, aproveitando que a gente está falando de sorteio. Vou falar todos os confrontos aqui, a gente dá um destaquezinho geral. Botafogo de Ribeirão Preto e Santos, Nova Iguaçu e América Mineiro, Coritiba e Sport, Náutico e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas, Volta Redonda e Bahia, Ipiranga de Erechim e Botafogo, um abraço pro Neto, ABC de Natal e Grêmio, Maringá e Flamengo, São Paulo e Ituano, Fluminense e Paysandu, Remo e Corinthians, Internacional e CSA de Alagoas, Fortaleza e Águia de Marabá, do Pará, CRB também de Alagoas e Atlético Paranaense, Palmeiras e Tombense. Me chama a atenção a grande variedade de estados, né? Sim. Muito estado com 2 times, né? Pernambuco com 2, Pará tem 3, Alagoas com 2, estados que geralmente não tem muita O que é o representatividade. ideal, né? Que a Copa do Brasil É, deveria ser exatamente isso, né? Representatividade e tendo todos os estados ali, apesar de serem piores financeiramente, mas, pô, tendo um outro representante ali é bacana. Pra você mostrar mais sobre sim, o futebol local ali, o cultura local. Você lembra, não sei se você lembra numa época na ESPN, quando a ESPN só que passava a Copa do Brasil, sei lá, 15 anos atrás, 10, toda vez que eles iam fazer jogo de Copa do Brasil, nesses lugares que era meio que no fim do mundo, assim, sei lá, no meio do Pará. Aí os caras iam, mandavam os repórteres antes, sei lá, 1, 2 semanas antes, pra falar sobre a cultura local. Como era o torcedor, como era, sei lá, a culinária, a prefeitura, o que que fazia na cidade. qual que é a fonte de renda da cidade, né? Tipo, aqui tipo, é famoso pelo quê, né? Os Tal. caras mostravam tudo sobre a cidade, um pouco além do que era o jogo, assim. E o que era muito Sim. bacana, era bom demais. É legal porque você acaba conhecendo, né? Você acaba conhecendo mais do país. Pô, o Brasil é grande pra cacete, né? A gente não tem muita noção, mas o Brasil é do tamanho de um continente. Sim. Então, é verdade. Muito bem lembrado, isso era muito legal. E os caras mataram isso. Não sei se porque não tem mais apelo, ninguém se importa mais com a história das coisas. Mas era um negócio muito interessante pra conhecer mais sobre o Brasil. Que nem você falou, porque é um país tão grande, mano, que, pô, é muito diferente a realidade de vida que a gente tem daqui pra uma cidade pequena lá no meio do nada. Então é interessante ver essas diferenças culturais, assim. É muito legal, mas eu não sei mais se tem esse apelo, né? As mudanças editoriais da ESPN Mataram isso. deram uma mudada, né, no estilo de jornalismo que a empresa fazia, o que é uma pena, né? É É uma tipo, pena. apesar do Trajano ser muito criticado, né? O pessoal entendeu o O posicionamento político Trajano. dele como E uma além dele ser ameaça. chato pra cacete também, Ele o é um cara Trajano é chato. chato. Ele e É, o Traíra é, são dois caras chatos. sim, Mas, mano, mas em questão de importância jornalística pro Brasil, mano, eles são fodidos, velho. O Trajano, ele mudou a história do esporte brasileiro na televisão, pô, de forma demais. absurda. O cara mudou a forma como a gente consome esporte. Ele trouxe muito o esporte americano, ele conseguiu introduzir isso muito bem, introduzir cultura junto com o esporte. Pô, o programa que eles tinham às 10 horas da manhã, todo dia, com o Dudu, como chamava? O pontapé inicial. Pontapé inicial. Pô, aquilo era Era bom excelente. demais, velho. Era Nossa, excelente. quem que vai assistir isso hoje? Quem? Ninguém vai assistir isso hoje. E era muito bom. Mas, mudanças, né? Essa era a fase, essa fase da ESPN, ela foi muito foda, Era isso é de muito verdade. bom, velho. Informou a gente demais, era top demais. E o que você falou é verdade, porque assim, eu falei que, pô, o Trajano é chato, tal, mas assim, não dá para negar que profissionalmente, pô, ele foi um cara que pensou a ESPN para transformar a ESPN no principal expoente do esporte na TV fechada no Brasil, cara, numa época que a TV fechada ainda era meio inacessível, mas a marca cresceu de um jeito que, pô, eles viraram referência mesmo não tendo acesso a muita gente, Sim, né? Então, tipo, o impacto que o trabalho deles teve na forma como a gente vê o esporte, pô, a nossa geração, né, Brinjel, assim, dali pra frente, acho que pensa já de uma forma um pouco mais diferente em relação a isso, a como se vê o esporte. E é realmente uma pena, né? Porque seria legal pra caramba você ter,
tipo, esse tipo de conteúdo. Pô, você pega lá os habitantes de Marabá, no Pará, vendo o Águia na terceira fase. Porra, imagina que maluquice. Vai É, pegar o Fortaleza, que é um time regional também, né? Um time importante da região, e a galera deve estar pulando de alegria com isso, né? é. É, que nem você falou, tipo, eu acho que o pessoal que consumiu muito a ESPN nesse período ali, tipo, 2005 até 2000, sei lá, 2013, 14, mudou a forma de pensar assim mesmo sobre o esporte, de uma forma absurda. Como se relaciona com o esporte, como conversa, como consome. É coisa que é diferente de hoje, porque o pessoal que consome esporte hoje é de uma forma muito mais imediata, um negócio muito mais explosivo, um negócio sem tanto o debate, é muito mais sobre é isso ou aquilo, que é a geração internet, que é a geração rede social, que o pessoal consome isso. E é um pouco triste, né? Pela forma como É, o esporte não é isso. O esporte não é só o resultadismo, ele tem muito mais por trás, tem cultura, tem, tem ciência, tem saúde, tem muita história. E é, sei lá, não, não tem a tipo, ver. é verdade, é até, tipo, assim, a gente fica até meio triste de ver, né, que, tipo, hoje você vai ter 15 programas fazendo, tipo, um cara a cara entre jogadores antes de um jogo, um pré-jogo, vai ter 15 horas, tipo, cara a cara, não, porque fulano é melhor que esse, fulano é melhor que aquele, e, tipo, você podia debater muitos outros aspectos do É, jogo, tipo, coisas que são relevantes, né? explorar muito mais história, explorar muito mais questões que pudessem trazer um impactozinho um pouquinho melhor do que gerar uma discussão por, sei lá, 3 horas no Twitter depois disso. Exatamente. Mas é isso aí. É isso aí, Bringel. Ficamos por aqui no nosso episódio de número. Tô perdendo a conta, em 110 esse? Acho que mais. Ah, não lembro também, tem que olhar lá. Eu sempre olho o último porque não lembro, cara. Acho que é 112 ou 113. 111. O último foi o 110. Acabei de ver aqui na pastinha de capas de coisas. Mas é isso aí. Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, Bringel. Até a próxima. Siga-nos nas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima.